Uma boa noite a todos. Meu nome é Bruna. Sou mais uma trabalhadora da casa, daqui da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma explanação do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que quem veio até a casa pedindo por auxílio espiritual, físico ou emocional, que hoje temos a irradiação à distância. Quem quiser deixar uma garrafa, uma garrafinha de água, né, do lado da sua televisão, do lado do seu celular, onde você estiver, né, assistindo a esse vídeo, para que essa água seja, então, fluidificada e a espiritualidade possa levar todo o tratamento específico para cada um de vocês. Vamos lá então. Hoje eu vou estar dando continuidade ao capítulo 27, Pedi e obtereis, sobre preces inteligíveis. Eu vou ler um pouquinho, vou comentar um pouquinho. Vamos lá. Se não entende o que significam as palavras, eu serei bárbaro para aquele com quem falo, e aquele que me fala será para mim bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas minha inteligência está sem fruto. Se não louvais a Deus, senão de coração, como um homem entre aqueles que não entendem, senão a sua própria língua, responderá amém ao final da vossa ação de graças, uma vez que ele não entende o que dizeis. Não é que vossa ação não seja boa, mas os outros dela não estão edificados. Isso está lá em São Paulo, primeira Epístola aos Coríntios, do capítulo 14 e 11, do capítulo 14, do versículo 11, 14, 16 e 17. Para quem acompanha em casa também, né, o Evangelho. A prece não tem valor senão pelo pensamento ao qual se liga. Ora, é impossível ligar um pensamento ao que não se compreende, porque o que não se compreende não toca o coração. Para a imensa maioria, as preces numa língua incompreendida não são senão um conjunto de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, é preciso que cada palavra revele uma ideia, e se não é compreendida, não pode revelar nenhuma. Repetem-na como uma simples fórmula que tem mais ou menos virtude segundo o número de vezes que é repetida. Muitos oram por dever, alguns mesmo para se conformar ao uso. Por isso, se creem quites quando disseram uma prece, um número determinado de vezes, nesta ou naquela ordem. Deus lê no fundo dos corações, vê o pensamento e a sinceridade, e é rebaixá-lo, crê-lo mais sensível à forma do que ao fundo. Então vamos lá, né, para alguns comentários, né? A gente precisa refletir sobre essas palavras, né? Reforçando, né, então, que esse capítulo aqui ele é bem grande e bem consistente, porque a gente precisa realmente, né, dar uma ênfase nessa importância, né, da prece e de como fazê-la corretamente, para que a gente consiga, né, então, ter essa conexão com o alto, ter essa conexão com o nosso Pai Maior, que a gente fala, né, Deus, Jesus Cristo, com a espiritualidade, os nossos guias espirituais. A prece, ela precisa ser feita com o coração.
utilizando de palavras que nós compreendemos o que estamos falando, o que estamos orando, o que estamos pedindo ou agradecendo. Pois nada adianta embelezar as palavras se delas a gente não tem compreensão. Não adianta de nada, a gente só vai estar enchendo linguiça, né? Como a gente diz no ditado popular, e a gente não vai estar conseguindo se conectar verdadeiramente com Jesus, né? Com os nossos guias espirituais, com Deus. Se a gente estiver ali só falando palavras bonitas, mas que a gente não está conseguindo compreender o que elas realmente querem dizer. Então a gente tá falando só da boca para fora, a gente não tá colocando sentimento naquilo que a gente tá falando, a gente não tá conseguindo compreender. Existem vários tipos de prece. Allan Kardec traz dentro do Evangelho muito bem explicado e reforçado este capítulo da prece. Tem pessoas, eu vou dar exemplos agora, né? Tem pessoas que agradecem por qualquer coisa. Por exemplo, obrigado, Senhor, por eu ter atravessado a rua em segurança. Calma lá, né, gente? Também não é bem assim que as coisas funcionam. Não é por qualquer coisinha, né? Que a gente tem que ficar agradecendo ou, né, tentando, né, fazer essa conexão com Deus, até porque quando a gente está em um momento de prece, a gente não precisa estar toda hora, né, agradecendo, a gente precisa ter aquela conexão, como eu comentei agora, né, anteriormente, a gente precisa ter a conexão com o alto, com Deus, com Jesus, com a espiritualidade. Então, às vezes é até hábito a pessoa tá agradecendo por tudo, então isso às vezes nem se torna, né, uma prece, a pessoa já tá habituada a ficar falando e agradecendo por tudo, né? Não é essa a ideia principal, né? Tem pessoas que oram gritando ou falando muito alto, exageradamente, né? Sem julgamentos, mas também não tem necessidade. E tem pessoas que não sabem ou sentem dificuldade de fazer uma prece, às vezes pelo simples fato de não conseguir se expressar. Então, cabe a nós ajudar esses irmãos, pois estamos aqui como facilitadores deste entendimento, de entendermos o Evangelho e passar para vocês a mensagem da melhor e mais facilitada forma possível, para que vocês consigam absorver. Lembrando também, né, que é uma questão de afinidade, às vezes. Alguém vai se identificar mais comigo nas palestrinhas, alguém, né, vai se identificar mais com o Edson, com a dona Solange, com a Neide, com a Camila, tem o Adriano, o Jailson. Então, por afinidade, a gente às vezes acaba, né, se identificando mais com aquele ou com o outro, né? Que também é natural, mas normal, né? Então, dessa forma, nós trabalhadores encarnados e desencarnados viemos aqui de forma voluntária, né, voluntariamente, para auxiliar todos os nossos irmãos que vêm aqui em busca, seja lá qual for o motivo de cada um, espiritual, emocional ou até mesmo físico. Mas na verdade, nós que somos muito gratos pela oportunidade de estarmos aqui servindo e auxiliando cada um dos nossos irmãos nessa jornada. Daí vem alguém e me pergunta, né? Mas Bruna, eu não sei, eu não tenho tempo nessa loucura do dia a dia, eu não tenho tempo para perder, né? Parando em algum momento, né, da minha correria do dia a dia para fazer uma prece, para fazer uma oração. Queridos irmãos, eu só vou dizer uma coisa para vocês, não é perda de tempo. Muito pelo contrário, a gente ganha e ganha muito parando uns minutinhos da nossa vida
para fazer uma prece, né? Para fazer uma oração, para ter a nossa conexão com Deus, com o nosso Mestre Jesus e com a espiritualidade. Pode ser na hora do seu almoço, pode ser na hora do seu café da manhã, no café da tarde. Muitas vezes, eu falo até por mim mesma, nós perdemos horas, a gente está tão ligada, né? Uma geração muito ligada aos smartphones. Então, assim, a gente às vezes perde horas ali, olhando coisas, às vezes nem tão, né, que agregam coisas pra gente, mas a gente fica ali. Horas se passam, a gente nem se dá conta, né? E claro, não é né, um julgamento, e também não é todo mundo, mas a gente também precisa ter um olhar mais crítico pra gente mesmo, se policiar a esses hábitos que a gente, né, acaba criando. Aqueles minutinhos que às vezes a gente para pra ficar no celular, por que não então a gente, né, não fecha os nossos olhos, não faz uma concentração de uma prece, né, para se conectar com o alto, seja para qual for, né, a intenção, até porque Deus sabe do nosso íntimo, né, Deus conhece o nosso coração, mas a gente precisa estar se conectando com Ele. Então que a gente, né, consiga mais essa conexão com Deus, tirar um tempinho, como eu falei, né, pode ser no café da manhã, geralmente, né, eu falo por mim, os horários que a gente mais olha assim o celular é nesses horários, né? Ou de café da manhã, ou almoço, às vezes até na janta. Então a gente parar, né? Aqueles minutinhos que a gente fica no celular, largar o celular lá, deixar ele lá num cantinho. A gente, antes da refeição ou depois, não importa, né? O importante é a gente criar um hábito também de conexão com Deus, fazendo uma prece, ou de agradecimento, pedindo, ou até mesmo louvando, né? Também são muito importantes. Aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 28, ele tem uma coletânea de preces. Preces para recém-desencarnados, prece para um amigo ou familiar enfermo, prece para os momentos de aflição, prece para antes de dormir, enfim, tem inúmeras preces, né? Que no meu ponto de vista, o resumo do Evangelho, segundo o Espiritismo, é essa coletânea de preces. Nós não só podemos, como devemos usá-las, pois essas preces são praticamente um resumo, né, como eu falei, do Evangelho segundo o Espiritismo. Para finalizar então agora, irmãos, eu vou estar escolhendo uma prece aqui, dentro dessa coletânea, e lendo ela pra gente finalizar essa noite com mais bênção ainda. Preces para si mesmos, aos anjos guardiões e aos espíritos protetores. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e os conduzir no bom caminho. Sustentai-me nas provas desta vida, dai-me a força de as suportar sem murmurar. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei com que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem me induzir ao mal. Esclarecei minha consciência sobre os meus defeitos e levantai sobre meus olhos o véu do orgulho que poderia me impedir de os perceber e os confessar a mim mesmo. Então, queridos irmãos, aqui já falou tudo, né? Que Deus possa nos auxiliar, então, nessa jornada, né, aqui terrestre. Que Ele possa tirar, né, como diz aqui nessa prece, tirar dos nossos olhos esse véu, né, de orgulho, que às vezes tanto atrapalha nós a enxergarmos e que nos impede, né, a enxergarmos as nossas próprias imperfeições, né? Então, uma boa noite a todos, que vocês possam ter realmente conseguido, né, refletir comigo nesta noite essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus.